Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, gente! Bem-vindo para mais uma quinta-feira, nossa segunda quinta-feira de 2026. E semana passada nós estávamos aqui com a mesma convidada de hoje, porque eu adoro conversar com a Gláucia Pimenta, ela que vai falar hoje para nós, dando continuidade do assunto da semana passada. O que foi semana passada para vocês que nos acompanharam? Nós falamos sobre o divórcio, né, gente? E o que ele afeta na vida dos filhos. Para você, mãe e pai que estavam conosco, vocês viram que a gente tentou dar ferramentas para vocês tomarem a melhor decisão em relação divorcia ou não divorcia. Hoje nós vamos estar conversando com você, pai e mãe que estão aí e já passaram pelo divórcio, estão, né, se recuperando desse trauma todo que é um divórcio. E ainda por cima tem os filhos. Então, o nosso coração do programa Mães e Filhos é trazer para você ferramentas do que a gente faz agora para ajudar esses filhos que estão passando por essa dor, né? De não ter mais vocês juntinhos, de não ter mais o pai e a mãe embaixo do mesmo teto e tantas outras coisas. Mas para você que entrou agora, eu vou apresentar então a minha convidada de hoje, que está aqui comigo, Gláucia Pimenta. Muito bem-vinda, obrigada por estar conosco. Mais uma quinta-feira, é um prazer estar te entrevistando novamente. Obrigada. Foi ótimo te conhecer. E eu quero que você se apresente um pouquinho para os nossos pais e mães que estão nos assistindo nessa quinta-feira. Eu sou Gláucia Pimenta, sou casada há 27 anos com Rodolfo Pimenta, sou psicanalista e sexóloga, tenho 2 filhas, uma já casada e tenho 2 netinhos. Ai, que delícia. Sou mineira e moro já na Flórida há quase 30 anos. Uau, nossa, faz tempo, hein? 10 Sim. anos mais que eu, Gláucia. A Gláucia, ela tem uma experiência ampla, né, em relação aí de estar conversando, fazendo. Você faz terapias? Você Faço terapias e palestras. Palestras e terapias, né, Cláudia? Sim. Então, hoje a gente, falando desse assunto do divórcio, que foi o assunto que você nos trouxe no programa passado, Gláucia, fiquei, assim, super curiosa. Falei, não, eu quero realmente que ela venha e traga para as mamães que já se divorciaram. E os pais também, né? E agora estão, né, já passaram pelo turbilhão da decisão, a dor da decisão, acabaram assinando o divórcio. E os filhos, Gláucia? O que você diz para esses pais? Como conduzi-los agora? Quais são as dificuldades que esses filhos estão passando e os pais nem estão sabendo? Porque ainda estão no turbilhão de emoções, de adaptação. Tudo novo. Fala um pouquinho, Gláucia. Muito bom você ter trago esse assunto, porque estatisticamente 1 em cada 4 divórcios, um pai já não está presente na vida da criança em menos de 1 ano de divórcio. Uau. Ou seja, eles praticamente abandonam. Arrancaram da vida. E a mãe fica ali com aquele problema, né? Para lidar, tentando administrar não apenas as emoções dela, mas também as emoções do filho. Então, se eu tivesse um pedido único para fazer a esse pai e a essa mãe, que infelizmente, né, já terminou, decidiram pelo divórcio, é que eles não se ausentassem da vida dos filhos. Que essa estatística mudasse, sabe? Porque os filhos, eles não têm culpa do divórcio dos pais. E
E isso é uma coisa que eles até já sabem. Sim. Né, Glaucia? Na hora ali das emoções entra aquela imaturidade Sim. de, não quero nem ver a cara da pessoa, então, por consequência, não vou ver os Sim. filhos, esquecendo que são seres humanos com sentimentos e com dores até muito maiores. Porque Sim. eu acredito que no divórcio quem mais sofre são os filhos, porque eles amam intensamente. O casal já tomou a decisão, o amor talvez acabou, então decidiram que acabou. Não, então, ali para eles, emocionalmente, é tipo assim, uma vida nova começando. Os filhos não. Os filhos Foi não. uma vida interrompida, emocionalmente falando e arrebentada, né, no coraçãozinho. No coração Conta pra deles. nós o que acontece com os filhos, Glaucia, quando os pais começam falar mal do outro para pôr os filhos contra. O que você Isso acha? é terrível, isso gera muita rejeição, gera muita Imagina raiva. a dor da criança. Ama Porque os a dois. pior coisa que os pais podem fazer é isso, jogar o filho contra um dos cônjuges, colocando a criança numa situação de tomar decisão. De adultos. Olha, quer ver quando tem, por exemplo, Natal, quando tem feriado, quando é aniversário, eles colocam a criança para tomar a decisão. E a criança sofre muito nessa época, principalmente nessas épocas festivas, porque tem que escolher entre estar com a mãe ou entre estar com o pai. Né? Ela se sente culpada. Se eu escolher ficar com a minha mãe, eu posso entristecer o meu pai. Se eu escolher ficar com o meu pai, eu vou entristecer a minha mãe. Então, essa criança, ela cresce dividida e numa situação de ter que fazer uma escolha super difícil, porque, na verdade, ela não queria ter que fazer essa escolha. Porque, aliás, o melhor e maior presente que os pais podem dar para os filhos é amar um ao outro. Né? Então, já que isso foi rompido, não coloque seu filho nessa situação de escolha. Converse, planeje. Ok, vamos fazer isso de uma forma mais leve, amigável. Vamos dizer que a criança, vamos supor que os pais talvez agora um mora longe um do outro, né? Quem sabe, um ano o filho vai passar com a mãe, no outro ano vai passar com o pai, mas tudo combinado, com leveza, sem a criança sentir a pressão de ter que fazer uma escolha. Exato. Sabe? Até porque a criança, ela não deveria estar dentro de escolhas. Como a gente falou no programa passado, o desenvolvimento dela ainda nem amadureceu, né? Eles estão indo em processo todo o desenvolvimento infantil e maturidade. Então, eles não têm ainda nem o emocional, nem o físico preparado para o tamanho do peso dessa decisão emocional. E eu adorei essa ferramenta aí, gente. A ferramenta para quem está nessa situação desse vai e vem. Um dos cônjuges, às vezes, é super imaturo, né? Eu tive uma pessoa que uma vez comentou, nossa, o que ela entrou depois de muitos anos tentando evitar a separação, né? Ela falou, olha, ele é tão imaturo, no caso foi o homem, o pai, né? Que ele levava todos os problemas da mãe para a criança. Então, ele não é que ele queria colocar contra, mas ele desabafava, porque é sua mãe, porque isso. Isso machucou essa criança de uma forma tão imensa que, assim, a mãe não sabia nem como lidar. Então, assim, demorou anos essa criança passando por essas situações de sentimento de culpa e vendo a mãe naquela situação de tentar segurar as pontas financeira, emocional, e o pai imaturo. Demorou anos para ele finalmente, sabe, definirem um calendário. Algo simples. Senta, conversa com as crianças na mesa. Olha, vai ser essa tomada de decisão. Não simplesmente some e não aparece mais na casa, que é um absurdo. Isso. É um absurdo. Total, né? Sim. E assim, lembrando que a criança não é o confidente, nem é o terapeuta da mamãe e do papai. Exato. Sabe? Deixa que as coisas aconteçam naturalmente. A criança, quando tiver na fase madura, vai entender o que aconteceu. E um outro conselho que eu também dou no caso de crianças menores e que às vezes o pai casou, a mãe casou novamente, caso a criança fale, não quero, isso precisa ser investigado de perto. Por exemplo, não quero visitar? Não quero, vamos supor, eu não quero estar na casa do pai, ou não quero estar na casa da mãe. E aí, isso precisa ser cuidado mais de perto. Por quê? Porque a gente vê muito caso de abuso e até de morte. Uau. Né? A gente vê aí nas notícias que a criança foi morta pela esposa do pai, pela madrasta, pelo padrasto. Então, assim, esteja alerta.
porque se esse sinal é apenas um ressentimento em relação ao pai, ou se há algo mais por trás dessa palavra que a criança está dizendo, não gosto de lá, não quero estar lá. Exatamente. Essa criança está sendo maltratada? Ou essa criança é bem recebida pelo novo casal, pelo cônjuge que agora o pai assumiu ou que a mãe assumiu? Então, eu sempre peço para ter cuidado e verificar isso de perto, sabe? Sim. Para que tenha certeza que essa criança não maltratada. está sendo maltratada. Até porque é incrível, né? A criança realmente ela sofre de uma forma imensa, porque aí o que acontece? Muitas vezes a gente escuta no noticiário, né? Essas entrevistas de situações de desastres que aconteceram com as crianças. Então, assim, Sim. é claro que uma criança menor que ainda não está desenvolvida, ela vai visitar, por mais que o pai queira mostrar que a nova esposa é a querida, vai tratá-la bem, existe uma rebeldia dentro da criança de aceitação. Ninguém substitui o coração da mãe em lugar da mãe. Ninguém substitui o lugar do pai, para você mãe que também tem um outro cônjuge. Pode ser vice-versa. Então ela não vai ficar aceitando uma outra pessoa que praticamente, para a cabecinha imatura dela, estragou a família. Às vezes nem foi o motivo da separação, porém na cabecinha dela. Aí o que acontece? Vai essa criança para esse lar, ou apanha, ou leva beliscão, ou leva xingão, ou olhares ameaçadores, que às vezes a pessoa não bate, mas tá lá naquele olhar fulminante para teu filho, passando para ele adrenalina, cortisol, medo. E é claro que eles vão provocar, porque criança muitas vezes não é que é provocar, até é errado falar provocação, mas eles vão simplesmente agir como uma criança agiria, né? Não estou feliz com essa situação. Então vocês tenham também, já que entraram no divórcio, a empatia de olhar para o filho com o olhar de quem está sofrendo dor. E que não é jogando de um lado para o outro ele que se adapte. Isso é uma imaturidade de um tamanho gigante. Gigante. Então, assim, é um alerta. Eu adorei isso que você falou, porque é verdade. Às vezes a pessoa, o pai tá ali apaixonado pela nova esperança do casamento feliz, a mãe tá lá apaixonada com o novo cônjuge, né? Temporariamente, até que os novos problemas iniciem, e as crianças estão ali, vulneráveis àquela situação, aquele quadro de vai para um lado, vai para o outro. Certo, Gláucia? Sim, e aí vai requerer muita maturidade dos dois, né? E o cuidado, né? Porque que o pai não dispute com o filho e nem a madrasta também dispute. Por quê? Ele não quer, eu vou deixar para lá. Eu vou abandonar, eu vou abrir mão. Não, você vai precisar agora descer ao nível dessa criança para entender essa criança. Exato. E dar tempo a essa criança para que essa dor seja de uma certa forma elaborada, né? Minimizada, mas não né? descer goela abaixo da criança, porque muitos pais tomam essa decisão. Normalmente quando eles pedem um divórcio, eles já têm outra companheira, eles já têm outra pessoa. Isso é quase 100% das pessoas que pedem divórcio. Eles já têm outra pessoa. Então, muitas vezes, eles divorciam numa semana, na outra semana, eles querem que o filho engula a outra pessoa que entrou na vida uma semana depois do divórcio, gente, né? que loucura. Isso não vai acontecer. A criança está extremamente ferida, então você só vai ferir ainda mais e precisa dar um tempo para essa criança elaborar essa dor e você não abrir mão do seu filho, né? Porque estatisticamente, a cada 4 pais abrem mão em menos de um ano. Em menos de um ano, o filho deixou de existir para ele. Ele tem uma nova família e agora ele está feliz com ele e é ele que importa. Porque muitas vezes o egoísmo é o seguinte, se eu for na casa, vai ter conflito com a pessoa que se separou. Então não quero passar por esse estresse, então o estresse é melhor, a desculpa de que para o filho ele estaria melhor sem ver o estresse. Não é verdade. Isso é só ilusão do pensamento egoísta de quem quer não tampar o sol com a peneira, não assumir a sua responsabilidade paternal. Sim. Ou maternal. Sim, porque esse é um dos motivos que Deus diz que o divórcio nunca foi plano dele. Por quê? Uma vez que você divorciou, você agora vai ter que administrar problemas dobrados. Se você não conseguiu administrar o problema quando você tinha uma casa, imagina agora você tem que administrar 2 casas. Agora são 2 famílias. E às vezes a outra pessoa vem também com filhos. Então você tem que administrar os filhos da outra pessoa, o ex-marido da outra pessoa, a esposa,
o marido que futura, que é E a família por trás, né? Que tem uns torce contra fora a a favor. família, Nossa. os avós, os amigos. Então, imagina, divórcio olha não a é a solução. bagunça que isso vira. Isso vira uma bagunça, né? E os filhos sofrem muito. Por quê? Porque muitas vezes muda o grupo de família, muda os amigos. Eles sofrem bullying na escola por ser filhos de pais separados. Muitos amigos vão deixar, porque os próprios pais, existe até hoje uma discriminação de filhos de pais divorciados. Existe até hoje, até eu estou impressionada com isso. Você acha que ainda existe bullying por serem de pais separados? Muito. Até mesmo dentro das igrejas. Né? Nós temos uma certa dificuldade de receber essas pessoas e de acolher essas pessoas. Por quê? Porque a mulher divorciada, agora ela passa a ser uma ameaça para quem está casado. Porque eu olho para a divorciada, isso lembra que pode acontecer comigo. Isso pode acontecer comigo, então eu tenho uma tendência a fugir. Isso, o nosso cérebro, ele faz isso. O nosso ao cérebro, invés de acolher, né? Ao Olha invés como de acolher, que a gente tem realmente uma dificuldade, né, humana ali, né? E os filhos, Gláucia, em relação ao desempenho escolar, você tem algo a dizer nesse sentido? Porque eu fico imaginando, né, eles indo para a escola com aquela dor, com aquela tristeza, e ainda tendo que se concentrar, fazer provas, não sei que ano que eles estão, fora o bullying, que eles estão passando medo da exclusão, né, de não estarem sendo inclusos, ou então de virarem a famosa chacota, o bullying, que hoje em dia a gente fala, porque eles vão estar emocionalmente desconectados em algumas coisas, vão estar mais vulneráveis para outras, talvez vão chorar mais, e aí entra o bullying. Os meninos, então, se choram, aí aquele bullying todo, né? Então, assim, o inclusive, emocional... academicamente, as notas dessa criança caem muito, vai cair, é impossível. Cai muito. E muitos deles não conseguem fazer faculdade, porque eles têm que amadurecer de repente, eles têm que ir para o mercado de trabalho, porque talvez hoje o que a mãe ganha já não consegue mais manter. Então, assim, eles são obrigados a ter uma maturidade precoce. Muitos deles deixam de ser crianças. Muitos têm que assumir agora o lugar que ficou vago, do pai ou da mãe. Né? Então, olha a tamanha responsabilidade que fica agora sobre essa criança. Então, assim, o conselho é acolher a criança, acompanhar, sabe, na escola, fazer questão de estar presente, tentar colocar a história dos pais, né, do que aconteceu, um pouco de lado e colocar realmente os olhos nessa criança. Isso me lembra uma história de 2 Reis, que diz lá do rei Ezequias, quando Deus falou com ele que estava acrescentando 15 anos de vida a ele, né? E ele disse e o Senhor falou para ele que por causa dos pecados que ele tinha cometido, Deus ia levar os filhos dele para a Babilônia, os filhos dele iam ser presos. E aí qual foi a resposta dele? Essa resposta me parece boa, ele deu de ombros. É como Deus falar para você, o que você fizer hoje, não vai acontecer nada com você. Você escolheu o segundo casamento, você vai viver bem, mas eu vou visitar esse pecado seu na geração dos seus filhos e eu falar assim para Deus, tudo bem, o importante é eu estar bem. Uau. E esse é o comportamento que muitos pais têm hoje. O importante sou eu estar bem. Eu não vou ver isso. Quem vai pagar por esse pecado que eu fiz serão os meus filhos. Isso está na Bíblia, gente. Não tem nada novo. Tudo que nós passamos hoje está tudo na Bíblia. As consequências que os filhos sofrem, elas são, sim, até a fase adulta. Eu mesmo vivi essa experiência. Eu vim de pais que divorciaram após 26 anos de casado. E eu lembro que quando meu pai faleceu, eu olhei para ele, eu tive muita compaixão, porque meu pai nunca refez a vida dele. Aí, no momento que ele ficou enfermo, né, eu vi assim, puxa, era minha mãe que era para estar aqui agora cuidando do meu pai. Essa seria a ordem normal da vida. Mas o que nós, 5 filhos, tivemos que fazer? Nos desdobrar para ocupar aquele lugar que ficou vago. Aí tivemos que pagar alguém para cuidar dele, e eu vi aquela tristeza, o sofrimento, e eu pude imaginar ali os anos de sofrimento, e mais uma vez no meu coração, sabe, Jerusa, ficou assim, puxa, realmente Deus não fez o casamento para se romper. É verdade, né? É uma dor de todos os lados, né? Gláucia, quanta informação preciosa.
Gente, a gente vai voltar com a Gláucia em 2 minutinhos. Gláucia, porque eu tenho mais perguntas para você. Não sai daí, gente, fica conosco. Eu quero agradecer nesse momento, Gláucia, a nossa rádio aqui existe, Sim. né? A Rádio RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, existe graças ao patrocínio da Igreja RCN, através do pastor aí, Francisco Pires. Muito obrigada, pastor, pela generosidade de deixar e manter a nossa rádio no ar. E também a Brazilian Deeple Salão, eles que estão aí sempre apoiando para que tudo aqui seja bem feito, para que você receba a informação aí dentro da sua casa e a cura aí no seu coração. Nós voltamos já, roda a vinheta, conheça a Rádio RC Brasil pela nossa propaganda. Gláucia, então. Próximo. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Vindo novamente, gente, Jerusa Luana aqui, do programa Mães e Filhos, na Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Hoje eu trouxe para vocês aqui a Gláucia Pimenta, novamente no meu segundo programa no ar. Que delícia estar com vocês. Luciano deixou esse lugar lindo aqui, vocês estão vendo, né? Nós estamos falando aqui sobre o divórcio e os filhos. Não é um assunto muito fácil, é um assunto que dói até de escutar, sabe? As consequências que tem na vida dos filhos um divórcio. E também na vida dos pais, porque a gente não tá aqui para jogar pedra ou para pré-julgar vocês que já chegaram a essa decisão, mas estamos aqui para trazer, assim, realmente a consciência e o questionamento de como resolver agora os pequenos problemas que vão estar todos os dias aí surgindo, né, em relação aos filhos. Então, Gláucia, você estava falando até agora para nós, né, nós paramos na parte que você estava comentando de que muitas vezes, com a falta até do financeiro, da mãe, da desestabilidade emocional que a casa teve, os filhos assumem responsabilidades que não são deles. Sim. Eles têm que amadurecer, eles têm que tomar posições dependendo do lugar de trabalho antes da hora, né? Não estão nem preparados para aquilo. Às vezes, alguns deixam até de estudar para assumir o papel e a função de um pai na casa, né? Muitas vezes. E eu tava aqui também super curiosa pensando, e existem aquelas situações, Gláucia, eu já ouvi falar, inclusive de testemunho de pessoas contando que muitas vezes perdem a paciência com a criança por estar ali naquele pensamento de tudo que passou emocionalmente, daquela briga, vem provavelmente aquela ira e desconta nas crianças. Então, os filhos não sofrem apenas a dor da falta, a rejeição, né, de muitas vezes o pai largar eles para uma próxima família, ou então de sumir do mapa, porque não quer ver a cara da mãe, ou vice-versa. Nós falamos pai, mas estamos falando da mãe também. Pode ser a mãe nessa situação e o pai com os filhos. Acontece muito. Então, o que você sugere como ferramenta para essas mães e para esses pais que estão com a guarda desses filhos temporários, que esse turbilhão de emoções e problemas financeiros não sejam fisicamente descontados numas palmadas, nos filhos, na falta de paciência, porque se eles forem menores, eles vão mostrar um comportamento mais agressivo, porque eles estão passando pela mesma turbulência. E o pior, sem entender nada, porque emocionalmente eles não entendem o que o adulto passou para chegar à conclusão, né? Sim. Perderam o chão da base, eles estão no ar. Então, se você quiser dar dicas, não sei se você consegue passar essa informação. A primeira coisa que eu sugiro é que eles procurem ajuda terapêutica, ajuda por um profissional. Divorciou, vai atrás de terapia. Não espere, porque a dor do divórcio é comparada à dor do luto, da perda de um filho. Então, é uma dor muito forte para que você possa conseguir elaborar essa dor sozinho. Você não vai conseguir. Lembrando que a mulher que foi abandonada, ela fica muito amarga. A tendência é ela se amargurar, ela se ressentir, ela se revoltar. Porque imagina, ela foi rejeitada. E muitas vezes ela se culpa também, né? Ela foi traída. É tão louco isso, porque ela foi traída e ela começa a se sentir culpada pela traição. Então, ela fica
angry, ela fica com muita raiva, com muito ódio Então, de toda a situação. Humanamente não se sentiu pertencente, Não se sentiu amada, todo mundo busca traída, por ser amado. enganada, né? Onde a culpa vem exatamente onde eu estava, que eu não vi isso acontecer. Onde eu estava, porque você começa a questionar até a sua fé, até Deus. Então, assim, para que você possa, de uma forma saudável, canalizar essa dor, sem descontar no seu filho que não tem, que está também, nesse momento, sofrendo, que está também tentando entender por que aconteceu. E às vezes esse filho vai olhar para a mãe e vai pensar, como que por que minha mãe não foi capaz de conseguir segurar o meu pai? Uau. Ou seja, ainda mais na E mãe. aí o filho pode também virar contra a mãe, sendo ela a vítima. Sendo ela a vítima. Ele pode virar contra a mãe. Mãe, você que não soube segurar o meu pai. Então, é muito sentimento para administrar nesse ciclo, nesse núcleo familiar que foi destruído. Então, precisa, sim, de uma ajuda profissional, de pessoas sérias e competentes, que possa te ajudar a equilibrar o seu emocional novamente, a ajustar toda essa questão emocional, né? E o casamento, ele é... O Senhor fala em Efésios 6 que o casamento é comparado a Cristo e a igreja, né? Então, é o amor de Cristo com a igreja. Então, quando o homem se une à mulher, é essa figura que nós temos, do amor de Cristo com a igreja. Essa é a figura perfeita. Então, imagina que essa figura que representa a fé, que representa Deus, essa figura agora foi destruída. E existe um inimigo que quis destruir muito isso, além da própria carne, né? Como... Para quê? Para atingir o que está lá dentro, que são os filhos. Exato. Em Malaquias 2 fala filhos, sobre a nova isso. geração Nova toda geração. começa. Quanta abertura para divórcio se eles atingirem Sim. os filhos, né? Quanta abertura para famílias destruídas se eles chegarem nos filhos. Se eles então, para chegar nos chegarem filhos, nos eles filhos, têm que tirar a estrutura. Tirou a estrutura, a chuva cai. E é interessante que Malaquias 2 relata muito bem isso. Aliás, eu recomendo que vocês leiam Malaquias 2 no seu contexto inteiro, porque ele está dizendo claramente lá, Deus pergunta, por que eu criei o casamento? Está lá a frase, não estou inventando, para que vocês tivessem uma geração santa. Ou seja, o objetivo do casamento, do papai e da mamãe estar junto nessa aliança, é para santificar a próxima geração. Então, se eu quebrei isso, o que será dessa próxima geração? Eu já falei na minha primeira missão. As consequências. E é isso, é o legado que foi destruído, são os princípios que foram destruídos dessa família. Claro que nós não estamos generalizando, porque talvez alguns de vocês que passaram por isso conseguiram ter o senso comum, a maturidade, a decência de sentar, conversar, organizar e seus filhos provavelmente, né, com todas as dores que está lá dentro, mas conseguiram canalizar, se formar, formar famílias e de repente até o contrário, né? Não quero passar por isso, porque talvez a própria maturidade da mãe e do pai falar, olha, né, amei o seu pai por um tempo, ou amei sua mãe por um tempo, mas o divórcio não é o melhor caminho. Tem pais que têm essa dignidade, essa empatia de ter esse cuidado com o filho para tentar libertá-lo daquela confusão e de repente eles... Pode falar, Glaucia. Isso não é uma sentença de morte, nós temos que lembrar disso, não é. Nós estamos falando das consequências em geral do que acontece, mas em Cristo nós somos novas criaturas e com muita sabedoria nós podemos sim amenizar. Com muita sabedoria nós podemos sim amenizar os danos. Mas não podemos fechar os olhos e dizer que eles não existem ou não vão existir. Sim, mas eles podem ser amenizados com muita sabedoria. Como nós dissemos no início, não fale mal do seu cônjuge. Continue dizendo, reafirmando ao seu filho que você ainda que o seu casamento não deu certo, você acredita na família.
né? Porque não é porque o seu casamento... amado pelo pai ou pela mãe com todo o coração. Sim. Que eles reforcem todos os dias que eles não são a causa do divórcio, porque eles vão pensar que eles vão são. se sentir culpados. Então, assim, é importante a empatia da conversa, do abraço, né? Constante dos dois. De repente, se forem, assim, bem desenvolvidos, de repente até terem um almoço em família, depois com o tempo, né? Eu não sei, tem famílias que conseguem administrar de uma forma respeitosa. Eu acho que a palavra seria... Quando eu falo de dignidade, eu estava tentando falar respeitosa, né? A gente vai soltando português aqui, gente. Mas vocês entenderam. Em nenhum momento a gente está aqui pré-julgando quem precisou passar por divórcio. Ainda mais se você passava por violência doméstica. Sim, exato. Jamais, entendeu? Que casamento não é ficar sendo... humilhado, maltratado. Não é isso, né, Glaucia? O que a gente tá falando é que se puder evitar, que foi o programa passado, evite, porque se já tá difícil casado, divorciado seria pior ainda. Mas que já entrou no divórcio, já tentou começar algo novo, então que pelo menos não esqueça de tudo que foi construído no primeiro casamento, que são seus filhos. Então, assim, isso é muito importante, porque nós não estamos falando de uma coisa, de uma casa, de um carro que é repartido. Nós estamos falando de sentimentos, de uma estrutura emocional, né? Uma das frases que dói muito quando o filho ouve de uma das partes é a pessoa dizer: nossa, eu me arrependo de ter casado com seu pai, eu me arrependo. Imagina, se eu pudesse, eu nunca teria casado. Quando você diz isso, você está dizendo assim, você está anulando a história. Você está, inclusive, dizendo para essa criança que essa criança é um peso. Exato. Que a sua vida seria melhor se eles não existissem, né? Porque eles vieram dali. Porque eles vieram desse casamento. Então, nunca Cuidado, diga isso, sabe? Sempre reafirme, valorize, né, o que aconteceu, o que ficou, acolha a história e use a palavra reafirmando. Deus não deixou de ser Deus. Deus nunca vai te abandonar. Deus é sempre fiel. A Bíblia diz que Ele é o nosso marido fiel. Então, quando tudo falhar, Ele continua sendo fiel. Continue na sua rotina de oração. Se você tinha uma rotina de oração, isso é muito importante que você continue essa rotina de oração, mostrando sim a sua vulnerabilidade, porque assim também você está ensinando ao seu filho a ser vulnerável, a poder chorar, sabe? Que não tem que ser forte o tempo todo. E está ok, não está ok, sabe? Está ok não estar bem o tempo todo, mas comunique, sabe? E reafirme, restabeleça esse laço, não perca esse laço, principalmente se vocês têm um laço de fé, né, de oração, que isso vai ajudar muito também. Porque na Bíblia fala, né, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Então, quando a fé dá aquela balançada, por que que isso aconteceu? Lembre-se que você tem o livre-arbítrio. Sim. E que escolhas, sejam boas ou ruins, têm suas consequências boas ou ruins. Sim. Então, Deus, ele jamais queria que você estivesse passando por o que você está passando hoje com o divórcio. Jamais ele sonhou que o seu marido ou sua esposa ia entrar por aquela porta errada. Mas ele deu o livre-arbítrio porque ele quer que todos nós chegamos por free will. Em inglês significa assim, livre-arbítrio, né? Com livre-arbítrio. Opções próprias. Ele quer, assim como você quer ser amada inteiramente pelo que você é, com suas qualidades e defeitos, Deus também quer que você vá e abrace a eternidade, passando pelas dificuldades, mas sabendo quem você é, não deixando nada atingir. Se você assumiu um casamento, se você assinou um papel mediante a todo mundo, o que é só um papel hoje em dia se falam? É tudo, porque ali você está colocando para aquela pessoa que você escolheu que você estaria vivendo a vida inteira do lado dela. E, de repente, aquilo tudo que você prometeu na juventude, onde ela ainda tinha tempo de estar vivendo a vida dela individual, mas decidiu seguir do seu lado, simplesmente se quebrou. Quando ela já está mais vulnerável, de repente não tão atraente fisicamente para começar algo novo. Então, assim, já isso tudo... E fora os filhos, né? Fora os filhos, que aqui é a maior... Assim, a intenção do programa é chegar lá, né? No coração dos filhos. Então, assim... Se tomou essa decisão, que Deus te abençoe, que você possa ser feliz na nova jornada, mas sem esquecer das responsabilidades assumidas, sem culpar a Deus, porque Ele só quer o teu melhor. Continue firme com Ele, pertinho dele. E saiba que todas as decisões tomadas são do nosso livre-arbítrio.
das nossas decisões, né? Como você é pai e mãe. E você deixa o seu filho escolher, né? Eles podem escolher, eles têm o caminho deles. Então é isso. Gente, muito obrigado, Gláucia. Foi tão maravilhoso conversar com você novamente. Prazer, foi meu. Eu já tô esperando a próxima conversa. Quem me conhece sabe que eu adoro papo. Obrigada. O Lu já levantou a plaquinha, já desistiu da plaquinha dele. Gente, feliz ano novo pra vocês. Janeiro ainda aqui. Vamos que vamos. Deus te abençoe, abençoe a tua família. Obrigada por estar conosco. Fica ligadinho, se inscreve no canal da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Até mais! Mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Rádio RC Brasil, tocando corações, união e carinho em todas as canções. Amor.